A história começa com uma gravação em fita. Um culto misterioso realiza um ritual macabro. Uma garota presa em um círculo, um cadáver, uma vítima sendo enforcada e alguém filmando tudo. Logo, conhecemos Andy e sua meia-irmã, cega, Piper. Após uma tentativa frustrada de socializar, Andy a leva de volta para casa. Ao se afastarem, as garotas zombam cruelmente da deficiência visual de Piper. Andy, ao olhar para trás, flagra o escárnio. E a dor no rosto da irmã diz tudo que ela não consegue ver. Mas o pior os esperava em casa. O pai não respondia no banheiro. Andy arromba a porta e encontra o corpo estirado no chão, afogado no próprio vômito. Depois da remoção do cadáver, os dois são levados pelos serviços sociais. Como Andy ainda é menor de idade, não pode ficar com a irmã. E ambos são separados. Piper vai morar com Laura, uma ex-colega da assistente social, agora mãe adotiva. Desesperados, os irmãos imploram que o Andy intervenha. Não os separe. Faltam poucos meses para Andy completar 18. Na última noite, no antigo lar, já à venda, os irmãos dormem juntos pela última vez. No dia seguinte, são levados até Laura. Ela os recebe com entusiasmo. Mas é visível o distanciamento em relação a Andy, que parece ser apenas um fardo extra comparado à doce Piper. Quando Laura se distrai ao telefone, Andy aproveita para soltar o gato dela. Ao sair para buscar o animal, dá de cara com o quintal. E um detalhe inquietante: o gato já está nos braços de um garoto seminu dentro de uma piscina vazia. Com o gato de volta, Laura leva os dois para medir suas alturas. Durante a conversa, revela que teve uma filha chamada Kathy, cega, da mesma idade de Piper, mas que se afogou ali, naquela mesma piscina. O garoto do quintal é Oliver, outro filho adotivo. Piper ganha o quarto da falecida. Andy, uma despensa. Mais tarde, Andy troca mensagens com amigos, falando sobre o estranho Oliver, mas é surpreendido por Laura, que pega seu celular e lê tudo. A violação gera uma reação agressiva, assustando a mulher. Naquela noite, enquanto todos dormem, Laura liga o videocassete e assiste a uma fita com rituais ocultistas, baixada de um site obscuro chamado Black Angleskin. Net. Andy não consegue dormir. Ao notar a luz acesa no quintal, espia pela janela e vê Laura guiando Oliver até o velho galpão atrás da piscina. De manhã, ela está sentada à beira da piscina, olhando para o céu como se esperasse a chuva cair. Andy acorda envergonhado. Molhou a cama. Em silêncio, tenta lavar o pijama, com medo de virar motivo de chacota. Enquanto esfrega o tecido, seus olhos não desgrudam da cabine do chuveiro. Desde a morte do pai, aquele lugar se tornou um pesadelo recorrente. Laura examina Oliver, sentado imóvel como um boneco. Em silêncio, tranca o garoto e sai com Andy e Piper rumo ao funeral do pai. Diante do caixão, Andy evita encarar o corpo. Piper insiste, quer que ele descreva o que vê, mas ele se recusa. Quando chega a vez de Laura, ela se aproxima solenemente e corta discretamente uma mecha de cabelo do cadáver, escondendo-a com naturalidade. Depois, diz a Andy que é importante se despedir. Segundo ela, a alma dos mortos permanece um tempo no corpo, e o ritual exige respeito. Enquanto isso, Oliver, ainda em casa, quebra um vidro com as próprias mãos, sangra profusamente e cambaleia até o galpão. A porta está trancada. Ele tenta o galinheiro cercado por arame, também sem sucesso. Na volta para casa, Laura propõe uma pequena festa para animar os órfãos. A comemoração inclui bebida alcoólica, mesmo que os dois sejam menores de idade. O efeito é imediato. A tensão se dissolve em risos, pelo menos para todos, menos Oliver, que observa a cena do lado de fora sozinho, como um fantasma esquecido. Quando Piper começa a desabar de sono por conta da bebedeira, Laura e Andy se aproximam. Ela propõe um jogo de segredos, contar algo íntimo, de costas um para o outro, mais fácil assim, sem encarar ninguém. Andy revela que o pai sempre foi duro com ele, mas tratava Piper com carinho. Laura, por sua vez, confessa que sente falta de Cat, e que daria tudo para ouvir novamente sua voz chamando-a de mamãe. Depois de colocar os dois para dormir, Laura vai ao banheiro, urina em um copo plástico e despeja tudo sobre Andy para que ele ache que se urinou de novo por causa da bebida. Em seguida, apaga todas as fotos que o garoto tirou dentro da casa. Na rua, ela vê Oliver vagando com o gato nos braços e o leva de volta, tratando seus ferimentos. Mas algo está errado. O garoto parece estranho. A água da pia liga sozinha. O espelho racha sem motivo. Na manhã seguinte, Andy vê a cama molhada outra vez e corre para lavar a roupa. Já na lavanderia, dá de cara com Laura e Piper. As duas jogam suas roupas na máquina, fingindo naturalidade, e saem para resolver assuntos. Sozinho, Andy não tem coragem de entrar no chuveiro. Decide se lavar no quintal, usando uma torneira velha. Lá, nota Oliver encarando pela janela, trancado em seu quarto. De repente, o garoto mata uma mosca no vidro e a come. Chocado, Andy decide se aproximar. Subindo até o quarto, descobre que a porta foi trancada por Laura. Com um canivete, velho hábito de quem já forçou fechaduras, ele destrava a porta e entra. Andy leva Oliver até a cozinha.
Quer fazer amizade, então corta um pedaço de melão e oferece ao garoto. Quem sabe, comer juntos ajude a quebrar o gelo. Como Oliver não fala, Andy sugere que ele se comunique por escrito. Entrega o melão espetado na ponta de uma faca. Mas, ao desviar o olhar por um instante, percebe tarde demais. Oliver está mordendo o metal, ferindo a boca. Desesperado, Andy o arrasta até o carro para levá-lo ao hospital. Mas assim que tentam cruzar a linha branca desenhada ao redor da casa, Oliver trava o corpo e começa a se debater. Ao ser puxado à força para fora do círculo, desaba no chão, se contorcendo e gritando como num ataque epiléptico. Laura e Piper chegam nesse instante. A mulher corre até o garoto e o arrasta de volta. Subitamente, Oliver começa a falar. Confuso, perguntando onde está. Laura, calma. Coloca uma fita no videocassete e encontra ali instruções para acalmá-lo. Fecha a boca dele com a mão e faz movimentos circulares na testa. Ele silencia. De volta à cozinha, Andy encontra uma folha de papel onde Oliver havia escrito antes do surto. Bert. Intrigado, pergunta se não seria melhor levá-lo ao hospital. Laura o corta, fria. Isso não é da conta dele. Tranca a porta na cara do garoto. Mais tarde, em segredo, ela dá a Oliver algo indescritível. Uma mecha de cabelo do pai morto de Andy e Piper. Enquanto isso, Piper sai com sua bengala para procurar o gato. Ela caminha pela borda da casa, seguindo essa misteriosa linha branca que contorna a propriedade. Uma marca invisível, a olho nu, mas evidente vista de cima. Andy, por sua vez, decide enfrentar seu maior medo. Entra no chuveiro, completamente vestido. De repente, atrás da divisória do banheiro, Andy vê a silhueta do pai. A figura sussurra: ela vai morrer na chuva. Atordoado, Andy escorrega e bate a cabeça. Apaga ali mesmo. Quando acorda, está no hospital. Do lado de fora, a chuva começa a cair, lentamente. O nível da água no antigo e vazio tanque começa a subir. Laura o visita no hospital. Ele menciona ter visto o espírito do pai. E ela, sem pensar, deixa escapar que foi ela quem o matou. Mas logo muda de assunto, tentando convencê-lo de que apenas confundiu o chuveiro com a chuva. De volta para casa, ela observa o enchimento da piscina com uma estranha expectativa, enquanto reassiste gravações antigas da filha morta, Kathy. Piper se aproxima. Laura a convida para brincar na chuva. Depois, leva a menina até o galpão. Veste-a com as roupas da filha falecida e a guia até um freezer. Dentro, o cadáver congelado de Cat. Em silêncio, Laura permite que Piper o toque. Mais tarde, ela revê as fitas da seita. As instruções são claras. Para ressuscitar alguém, é necessário invocar um demônio específico, que deve possuir um corpo alheio. Esse corpo precisa consumir o cadáver do morto. Depois, o demônio vomitará os restos dentro de um novo hospedeiro. Alguém que será sacrificado do mesmo modo que a pessoa a ser trazida de volta. A intenção fica evidente. Laura quer ressuscitar Kathy, usando Oliver como receptáculo, e Piper como sacrifício. Andy recebe alta e volta para casa. Laura passa seu perfume e se esgueira até o quarto de Piper. Lá, dá um tapa forte no rosto da menina adormecida, para depois acusar Andy de agressão. Mas Piper, cega, reconhece o cheiro. Sabe quem a atingiu. Na manhã seguinte, confrontada, Laura afirma friamente que Andy apenas repetiu a violência que sofreu do próprio pai. A discussão explode. Andy tenta fotografar Oliver parado sob a chuva, mas Laura o impede com brutalidade, destruindo seu celular. Ele quase perde o controle e a acerta no rosto. Para não assustar Piper, Andy sai sozinho e vai até o serviço de assistência social. Enquanto espera ser atendido, vê um cartaz de criança desaparecida. O nome é Connor Burt e a foto é idêntica a Oliver. Ele relata suas suspeitas à assistente Wendy. Mesmo desconfiada, ela promete investigar, apesar de preferir confiar em sua colega mais experiente do que em um adolescente em crise. Enquanto isso, Laura leva Piper a um treino de goalball, esporte adaptado para deficientes visuais, e volta para casa sozinha para preparar o ritual. Ao retornar, encontra o caos. Oliver, agora possuído, destruiu o interior da casa. Tomado por fome demoníaca, ele avança sobre Laura e morde seu braço. Ela se salva se trancando no quarto, enquanto ele devora pedaços da mobília como um animal faminto. Mais tarde, quando Oliver finalmente sai para o quintal, Laura aproveita. Com os mesmos movimentos circulares, tenta acalmar a criatura e o leva até o galpão. Lá, mostra o verdadeiro motivo de tudo: o freezer onde está o corpo de Cat, o prato principal do banquete infernal. Enquanto isso, Andy segue com Wendy até a casa. No caminho, envia uma mensagem de voz para Piper, confessando os abusos do pai e alertando: Laura está tramando algo sinistro. Mas Andy não sabe de um detalhe crucial. O celular de Piper está com Laura. Assim que ouve a gravação, a mulher entra em ação. Limpa a casa às pressas, apagando todos os vestígios do caos deixado por Oliver. Quando Andy chega, ela e Laura fazem um tour pela casa. Impecável. Sem que percebam, Andy se esgueira silenciosamente. Direto para o quintal. No galpão, Andy se depara com o horror. Oliver, possuído, devora o cadáver de Kathy como um animal. Enquanto isso, Wendy, após uma conversa aparentemente tranquila com Laura, nota algo estranho. Sangue
escorrendo do braço da mulher. Nesse exato momento, um grito corta o ar. Laura entra em pânico. Implora que o Andy não interfira, que a deixe terminar o que começou. Mas a assistente social, assustada com o comportamento da anfitriã, corre com Andy até o galpão para checar a verdade com os próprios olhos. E entende que, naquela casa, o termo normal nem no dicionário existe mais. Eles tentam fugir, mas antes que consigam, Laura atropela Andy com o carro como um carneiro em fúria. Em choque, o Andy mal tem tempo de reagir. Laura a mata e afoga o ferido Andy em uma poça d'água formada pela chuva, sem hesitação. Logo depois, ela busca Piper no treino e a leva de volta para casa. Lá, Oliver, agora mais bicho do que garoto, come um pedaço de Andy e, como parte do ritual, imita a voz do irmão para atrair a menina. Confusa, Piper se aproxima e toca o rosto de Oliver, tentando reconhecer quem fala, até ser interrompida por Laura. A mulher, dissimulada, convida Piper para acompanhá-la até a piscina, mas algo está errado. Desconfiada, Piper foge e se tranca no banheiro. Lá, encontra o corpo mutilado do irmão, mastigado pelo demônio que usava corpo de criança. Laura arromba a porta. Com um sorriso frio, revela toda a verdade. Explica à menina os detalhes do ritual, como a alma de sua filha poderá renascer se Piper morrer. Piper se defende como pode, arremessando objetos em Laura para fugir, mas sem sucesso. Em meio à luta, bate a cabeça e desmaia. Laura arrasta a menina até a piscina, agora cheia de água da chuva, onde Oliver, empanturrado de carne humana, já a espera. Mas Piper acorda. Em um surto de sobrevivência, se debate e consegue escapar. Ao ver a garota hesitar e chamá-la de mamãe, Laura congela. Pela primeira vez, duvida. A ilusão a domina. E ela solta Piper. A menina foge. Oliver, ainda tomado pelo demônio, a segue pela estrada. Mas ali, policiais surgem. Ao ver o cartaz de desaparecido com o nome Connor Burt, o demônio entende que sua cobertura está arruinada. E, ao cruzar a linha de proteção mágica, é expulso do corpo de Oliver com gritos bestiais. Os policiais o encontram momentos depois, em estado lastimável. Enquanto isso, Laura caminha até o galpão, pega o cadáver congelado de Cat e o leva até a piscina, onde tudo começou. Desce com o corpo nos braços e o abraça com ternura. Ali, dentro da água que matou sua filha, entrega-se por completo à loucura. É assim que a polícia a encontra. E assim termina Traga Ela de Volta, filme de suspense e horror de 2025. Obrigado por assistir. Se é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever para ficar sempre atualizado. Até a próxima e tenha um ótimo dia.